de receber Ju Racosa, maquiadora, profissional há tantos anos, que, enfim, já temos uma relação por também, né, essa vida do mundo da beleza, do mercado de beleza, proporcionar isso pra gente, né? Trabalhei, na época que eu trabalhava na L'Oréal, Ju trabalhava muito com Maybelline, e aí agora a gente tá falando sobre o quê? Sobre maquiagem mais uma vez, que é um assunto que a gente ama, beleza, que é um assunto tão importante, né? Muito mais do que só a gente estar esteticamente valorizada, bonitinha, é algo também que a gente faz pra gente, que a gente olha e se sente mais poderosa, traz autoestima pro nosso dia a dia, e é justamente esse o assunto que a gente vai falar hoje. E eu, antes de qualquer coisa, eu queria pedir pra Ju se apresentar e também para ela contar um pouquinho sobre a história dela. E aí, na sequência, também eu queria conversar com ela sobre qual é a importância, né, do autoconhecimento, das pessoas elas entenderem que a beleza delas é única, que elas têm traços únicos e que isso é realmente um diferencial na vida delas. E para o maquiador também compreender essas belezas únicas, autênticas e fazer um trabalho mais personalizado no dia a dia. Então me conta um pouquinho, né, da sua vida, como você está hoje e um pouquinho desse processo de autoconhecimento no seu dia a dia de trabalho. Não, já tô com uma cara doendo, que eu tô aqui, ó, sorrindo Olha o muito. tamanho desse sorriso, gente. Gente, não, sério, vocês não sabem o quanto que eu adoro essa Gente, garota, essa é guria. trabalhando. Faz quanto tempo que a gente não se vê? Gente, deve ser uns 6 anos aí, 6 coloca aí, coloca aí. anos. Mas quando a gente trabalhava juntas, era sempre muito divertido, Muito né? divertido, né? Muita troca, Muita troca. É, energia, né, amor? Energia, amor. E ó, o sorriso diz muito isso. Depois a gente fala de visagismo, falar que ela tem um lado sanguíneo aí, eu tenho certeza. Adoro, quero saber tudo. E ela quer se descobrir aqui, mas Quero. é tudo. Não, mas a gente vai ter que... Depois a gente depois faz um em outro off, vídeo. em off. Eu analiso inteira ela aqui também. Bom, gente, eu me chamo Juliana Racosa, podem me chamar de Ju Racosa, todo mundo me chama assim. E trabalho há quase 20 anos. Esquece, gente. É isso. Ó, minha dermatologista maravilhosa, doutora Geisa Costa, anotem aí. Porque eu vou te falar, trabalhar com beleza e botar a cara na internet ali no close pra ficar fazendo delineador no Há 20 côncavo anos. e tudo mais. Precursora da internet, gente, vocês não estão entendendo. Eu comecei assim quando a internet era mato, mas como eu trabalhava na MAC, eu trabalhei. Gente, então assim, só pra contar. Eu comecei achando que ia ser jornalista, né? Eu queria ser jornalista e tudo mais. Fui fazer faculdade na USP. Sou virginiana. Eu também! Da virginiana que sou. Falei, não escrevo bem o suficiente. Vou fazer faculdade de letras primeiro, depois vou fazer pós em jornalismo. Fui fazer faculdade de letras, passei na USP. E aí, assim, uma loucura, tudo que eu menos aprendi foi escrever, e aí larguei a faculdade, fui fazer faculdade de moda. Esquece. Tudo que eu sempre, assim, sempre fui um pouco mais nerd e tal, não sei o quê, então eu achava muito que, moda pra menina que não é inteligente, que não sabe o que é da vida, e aí, assim, tinha muito preconceito, e aí quebrei todos os meus preconceitos. Quando fui trabalhar, enquanto estava na faculdade, lá na USP, fui trabalhar numa loja de roupa em shopping. E aí queria ter mais liberdade financeira. E aí eu falei, gente, eu gosto de moda. E aí larguei, fui fazer faculdade de moda. Minha mãe ficou praticamente assim, enlouquecida. Sempre. E naquela geração, então, era difícil. E aí, enfim, fui fazer faculdade, comecei a me descobrir. E eu me via trabalhando num backstage, mas não sabia exatamente o que. Eu não queria desenhar roupa, porque eu era péssima em desenho. Olha a loucura, né? Eu era péssima em desenho, mesmo sabendo que desenho é técnica. E aí eu larguei a faculdade de moda acho que no terceiro para o quarto semestre e fui fazer um curso de produção de moda no Senac. Me formei como produtora de moda. Nessa época eu tinha entrado para trabalhar na MAC, fui trabalhar na MAC do Duty Free em São Paulo. E aí eu comecei a ver aquilo tudo, falei, gente, isso tem tudo a ver com o meu universo, nossa, que legal, aquelas cores. E aí tem o face chart. Um trabalho quase que de artista mesmo. Você Total. falar que você tinha esse lado do desenho faz muito sentido, né? Eu sempre achei, assim, sempre admirei artistas, mas eu nunca me vi como uma artista. E quando eu entrei na MAC, tinha lá aquele face chart, sabe? Que é um rosto, assim, só uma figura de um rosto, e aí você tem que dar forma, luz e sombra com ele através da maquiagem.
E isso foi muito louco, porque tinha muito a ver com a faculdade de moda. Exatamente. Só que assim, eu aprendi a usar as cores, a entender e tal. Não sabia nada de maquiagem, gente. Menti na entrevista. Falei que sabe fazer maquiagem? Sei, adoro fazer aquele olho gatinho. Tudo, não, tudo errado. Eu mal fazia um delineador, passava o pó mais claro que o meu rosto. Aí você entende, né? Assim foi também É. quando eu conheci o visagismo, porque eu falava, gente, eu não sabia nada de mim. E você também provavelmente começou a se autodescobrir também a partir da maquiagem. Isso não funciona pra mim, isso funciona. Naquela pessoa uma coisa funciona, outra coisa funciona. Era cada make, né, que você devia ver e falar, meu Deus, como eu evoluí. Não, eu era show de horrores, show de horrores. E eu gostava, então naquela época, eu sempre tive uma ligação forte com moda, porque naquela época eu lembro que eu tinha um namorado que ele tinha uma banda nos 60, e aí eu andava toda nos 60, look nos Amo. 60, que era mod, né? Que era Qual ascendente? Não tem só virginiano aí, fala sério. Gêmeos. Ah, tá explicado. Pronto, pronto. E mil fases Lua também, e né? Lua em Ares. Ah, boa tarde. Socorro. Satanás. Mas então, aí enfim, eu lembro que eu gostava, eu fazia aquelas makes inspiradas na Twig, então usava o pó mais claro, não gostava de blush, era só o delineador no côncavo, enfim. Aí foi mudando, entendendo a maquiagem, até que uma grande amiga minha, que é minha amiga até hoje, que é a Ju Gonçalves, uma super maquiadora, quem não conhece vai lá seguir ela no Instagram. Gente, segue. Porque ela é incrível. Dica boa dessa mulher, sempre dica boa. É incrível. E a Ju um dia viu com aquelas maquiagens horrendas que eu não sabia usar, então eu ia onde? Nas cores mais vibrantes, eu ia no azul. Tinha uma sombra na MAC que chama Electric Eel, que era aquele azul. E eu passava até aqui e ali, combinava com pink, tudo errado. E aí ela, amiga, vem aqui, deixa eu te maquiar, deixa eu te ensinar. Então foi a primeira pessoa que pegou na minha mão, sabe? Me ensinou e aí eu comecei a entender um pouco como fazer. E ver que você tinha talento, né? Porque eu acho que a gente vai ali... Claro que esforço, porque virginiana, meu bem, nunca é só talento. A gente vai pro game, né? A gente vai. Mas com certeza você foi ver que... Porque se você parar pra pensar, tudo que você amava, moda, desenho, tá ali na maquiagem. Tá ali. E aí foi entendendo os formatos, as transições das cores e fui gostando. E aí eu confesso que eu aprendi a maquiar. A Ju foi a grande responsável, porque eu lembro que eu trabalhava com várias pessoas, mas ninguém tinha muita paciência para ensinar. Mas ela foi uma pessoa que pegou na minha mão, enfim, eu sempre gosto, sabe, de dar os créditos. Óbvio. Hoje, assim, depois de tanto trabalho, depois de toda a minha história, assim, tantas conquistas, eu gosto muito de dar o crédito, assim, para quem esteve lá no começo, sabe? Então, enfim. Mas você pode também dar os créditos para sua prática, com certeza, de 20 anos, sim, né, Ju? Claro. Quantas mulheres passaram aí pela sua mão, quantas pessoas e histórias você já, né? E você entendeu até na prática que algumas coisas que você aprendeu na teoria não funcionavam tão bem assim, tinha que se adaptar. Então, acho que essa ideia da prática e entendendo que existem diversas belezas, isso é muito importante, com certeza, para o trabalho de maquiador, para o trabalho que você que trabalha com beleza, né? Então, acho que se colocar a cara, você fez isso, né? Eu acho que é o mais importante. Eu hoje paro e penso, falo, gente, daqui a pouco eu tô senhorinha, né? A senhorinha da maquiagem. Gente, eu não vejo ela há 6 anos, ela tá exatamente igual. Dermatologista boa, viu? Porque você sabe que o mercado de maquiagem, infelizmente, é super etarista. Vamos ser sinceros, né? O mercado de beleza é etarista. O mercado de beleza, eu ia falar isso. O mercado de moda é etarista, né? Então, é muito triste saber que quanto mais a gente vai ficando mais velha nessa profissão, mais as pessoas vão achando que ela é mais velha, ela tá desatualizada, vamos pegar uma pessoa mais nova. Pelo contrário, né, gente? A experiência que você tem, pelo amor de Deus. Mas é meio doido isso, eu sei assim, que é, sabe? Eu sei que é. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro se reinventando nesse mercado, até pra gente também aprender a contornar o etarismo, né? E aí, assim, eu lembro que, enfim, aprendi muito a maquiar com a Ju, e aí fui fazer meu primeiro trabalho, foi com a Marina Dias, gente, eu era super fã da Marina Dias, sabe? Aquela modelo toda óbvio que sei. linda. Eu lembro quando eu fazia a faculdade de moda, eu recortava todas as fotos dela na passarela, eu fazia aqueles mood boards, porque ela tinha muito a ver comigo, era tatuada, era assim, era diferente, era alternativa.
E o meu estilo foi mudando também ao Como longo todo desses mundo, 20 gente, isso anos, vai né? mudando. A gente muda e o nosso exterior também tem que mudar junto com o nosso interior, Exatamente, né? exatamente. E eu lembro que no passado eu era uma pessoa muito assim, eu não era muito aberta a outras possibilidades. Então, assim, eu sempre fui mais alternativa, mais do rock. Então, eu sempre ia para esse lado da maquiagem, do jeito de se vestir, né? Dos lugares que eu frequentava. E aí, nada como maturidade também, né? Para ir mostrando pra gente que a gente precisa se abrir pro novo. Eu fico pensando, gente, nunca eu há, sei lá, 10, 11 anos atrás, eu estaria indo, de repente, para um rolê de brasilidades e tudo mais. A Enfim, gente até vai mudando, né? exatamente, gosto musical e junto com gosto musical, referências de Com belezas vem junto, que tá certeza. muito atrelado, né? Então, assim, eu lembro. Aí, enfim, fiquei 8 anos na MAC, fui promovida em menos de um ano e meio para a área de treinamento, que eu me dediquei muito. E aí comecei a viajar outros países, né, pela MAC, para receber treinamentos fora e replicar no Brasil. Então viajava muito e fiz Que muitos fase boa. amigos. Foi uma fase muito boa, era de muito trabalho, mas de muito aprendizado também. E eu fui muito privilegiada e abençoada porque eu tive chances de aprender maquiagem com os caras mais fodas de fora, sabe? Então, Você hoje vê, né, e fala, nossa. sim, gente que E é pra fazia. bater no peito e falar, meu bem, você tá sendo maquiado por uma pessoa que foi treinada por fulano, ciclano. Tem que sim. Olha eu Sim, aqui já. Aqui, ó. maquiadores assim que assinavam semanas de moda em Paris, Milão, Nova Muita, York e muito ter conhecimento, né? acesso, sabe? Ter workshops, por exemplo, de maquiadores que eu nunca imaginei que eu ia ver na vida, como Alex Box, por exemplo, Kabuki, que são maquiadores assim incríveis, assim, que eu admiro bastante. E assim, foi esse rolê aí de 8 anos na MAC, que foi minha bagagem, e sou muito grata. Fiz muitos São Paulo Fashion Weeks da vida, muitos Fashion Ah, e fez a Rios, faculdade de moda, eu tava lá, tô batendo ponto no seu batendo monumento. ponto, né? E aí eu entendi que eu me via no backstage, mas eu não me via desenhando uma roupa. Então, no início eu achava que era ser, por exemplo, uma stylist, uma produtora de moda, mas aí depois eu fui ver qual que era o trabalho, trabalhando com maquiagem nesses rolês da vida dos shootings, das campanhas e tudo mais, dos desfiles, e aí eu vi, não, eu não quero ser produtora, a maquiagem acho que é o meu caminho mesmo. Não, e você conseguiu liberar toda essa criatividade, todo esse lado de criação também na maquiagem, com certeza, né? Ainda mais em Sim, diferentes desfiles, diferentes temas, como que você vai adaptar isso? Até mesmo com diferentes marcas que falavam linguagens completamente diferentes. sim. Como que você conseguia trazer esse criativo ali, né? Para rostos, belezas ali, né? Isso é muito legal. Você sabe que eu vi o seu shooting, você com aquela boininha, com aquela paleta cheia de cores e tal, eu achei tão lindo. E Olha aí só. eu olhei aquilo e aí na nossa conversa aqui eu caiu uma ficha que assim eu sempre admirei os artistas. Inclusive tinha uma fase que eu só pegava boy artista, porque aí teve os boys de banda, aí depois os boys artistas. Ainda bem que eu já passei dessa fase porque artista é tudo muito complicado. Muito, né? Muito sensível, sensível que só. Ai, gente, Melancólicos. socorro. Mas eu sempre gostei de e admirei artistas, mas eu nunca me vi como artista. Até que um momento, um amigo meu artista lá de Brasília, assim, um dos primeiros artistas, assim, plásticos maravilhosos que eu tive contato, Jean, o nome dele, ele falou assim pra mim, Ju, você também é artista, porque eu faço o desenho numa superfície plana. Você usa Um as rosto. cores e a luz e sombra dentro praticamente dentro, em cima de uma escultura. Porque Exatamente. é um rosto, é um lance meio tridimensional. Então é muito mais difícil fazer desse jeito do que fazer no papel. E E a outra, gente. considerando que aquela beleza, né, Gil? Porque isso é um Exatamente. grande desafio. E porque o papel é sempre o papel. E o mesmo papel. E o mesmo, é a mesma superfície. E quando você maquia uma pessoa, existem diferentes formatos de rosto, diferentes formatos de olhos, diferentes tons de pele, diferentes características e texturas de pele, né, que a gente tem Completamente que levar em diferente. conta. Então, eu fui aprendendo isso ao longo da minha jornada e
Quando eu saí da MAC, eu recebi uma proposta, aí eu comecei a fazer um monte de celebridade lá, tal, Sabrina Sato, aí Luana Piovani, eu comecei a trabalhar freela com Marco Antônio de Biagi, e aí foi rolando, e aí eu falei, putz, a MAC tá muito pequena pra mim. Recebi uma proposta do Marcos Proença, que é um cabeleireiro, assim, no mercado de luxo, assim, enorme. super bacana. Fui trabalhar com Proença, e aí acabei recebendo uma proposta do Vanderlei Nunes, do Estúdio W, lá no Shopping Guatemi, para trabalhar lá como maquiadora. Eu falei, vou. Fui, e aí assim, quando eu tava lá no Estúdio W, eu me inscrevi, graças à dona do salão, que é a Rosângela. Vai lá, participa do Prêmio Avon de Maquiagem, participa. Eu falei, mas eu não tenho, tá muito distante ainda para mim, porque eu preciso melhorar muita coisa. Né? Enfim, faltando 15 minutos para meia-noite, que era o prazo de expiração, né, para você enviar no último dia, inclusive. E aí eu mandei lá minhas fotos e tal, passei para a segunda fase. Depois passei para a terceira fase, ganhei o Prêmio Avon. E aí minha vida mudou. E aí eu fui, enfim, muita visibilidade, muito reconhecimento. Exatamente, tudo que é revista, tal, não sei o quê. Recebi E ela não é artista, né, gente? Ela não é artista. Nada artista. Ai, Deus, é que a gente acha assim, a artista é a Cláudia Raia, né? A gente sempre fica nessa. Artista são os gêmeos. A gente precisa dessa autoestima também como profissionais de beleza. Mas hoje eu consigo me enxergar como artista, né? Que bom. Assim, me enxergo, mas assim, uma coisa que eu venho aprendendo é que muitos artistas têm um ego muito elevado. Isso me incomoda bastante. O ego, sabe? E aí ele destrói. Ele destrói seu crescimento, destrói você olhar e falar, onde eu posso melhorar. Você acaba evitando muitos lugares legais que você poderia participar porque você acha que você merecia mais. Então, assim, realmente é algo... O ego, ele realmente é uma pedra no sapato de qualquer trajetória, de qualquer pessoa, mas eu acho que eu entendo o que você diz, né? O artista tem esse lugar. E a troca entre eles também, né? Um pouco... É um grupo que também, né? O nicho e tudo acaba... não, óbvio que a gente não pode generalizar, mas assim, tem uma coisa... Às vezes as pessoas se tornam um pouco pedantes, sabe? E eu sempre fui ao contrário disso. Eu sempre pensei assim, meu Deus, se um dia eu estiver no topo, assim, eu nunca quero esquecer do buraco de onde eu vim, sabe? Muito legal. De onde eu saí, de como foi difícil ralar para construir minha história. Então, eu fui crescendo, entendendo sim que eu era uma artista, entendendo novas oportunidades. E aí fui fazer lá um quadro de maquiagem para Globo.com e aí recebi um convite para trabalhar na Maria Braga. E aí lá no programa Mais Você, eu comecei a viajar ao Brasil para fazer um quadro de transformação no qual eu apresentava lá a parte de maquiagem, fazia a transformação da maquiagem. E lá eu descobri que eu gostava muito de trabalhar com a autoestima das pessoas, que era uma coisa que, assim, eu lembro que eu sempre admirei muito o mercado de moda, meu sonho sempre foi estar no mercado de moda. E aí eu cheguei no mercado de moda e para mim era tudo muito vazio, tudo muito superficial. Então a gente vê aquele glamour ali, né, do lado de fora, mas do lado de dentro parecia, assim, a gente sabe que tem zero glamour, mas assim, eu comecei vazio. Olhava aquela coisa vazia, né? Aquela coisa superficial. Eu não queria ser uma pessoa mecânica, né, Ju? Fútil. Mecânica. Eu nunca quis ser uma pessoa fútil. Eu sempre quis ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que deixasse assim uma história, ou sabe? Um legado. E aí eu me descobri nessa coisa de fazer uma transformação em uma mulher, da mulher olhar, se sentir feia, se sentir... Eu passava por mulheres que às vezes... Com histórias, né? Com histórias, tinha sido traída pelo marido, não só ali no programa, mas também no meu dia a dia maquiando mulheres, né? Você fazendo ela se reconectar com ela mesma. Eu sempre falo que não é só a beleza interior, né? Até porque a gente não tem contornos muito precisos na nossa mente do que é uma pessoa corajosa, uma pessoa
com uma qualidade, por exemplo, da bondade. Mas você, quando traz na maquiagem, né, esses contornos, ela consegue se ver mais corajosa se você destaca mais a mandíbula dela, ou se ela tem uma projeção de nariz que está sendo colocada como destaque na beleza dela, Total. que é um pouco da força. Ah, ela é muito bondosa, ela é muito carinhosa. Como que ela pode também se ver reconhecida? Você vai destacar mais os olhos arredondados. Então, eu digo que a maquiagem ela tem esse poder da pessoa enxergar o que ela sente. Mas às vezes a mulher não está sentindo isso. Então e é o maior dos problemas. Então ela fala: pra quê? Eu não mereço estar maquiada. Eu não mereço, porque eu não sou isso. Então você pode fazer isso de dentro pra fora, eu sou corajosa, eu quero me ver, ou de fora pra dentro. Eu deixo aquela beleza linda, maravilhosa, e ela começa a falar: peraí, eu tenho valor aqui dentro, me olhando. Então, acho que se retroalimenta esse processo de beleza interna e beleza externa. E eu acho que você fazia isso com grandiosidade lá. E com certeza mudou a vida de muita gente. Nossa, menina, teve uma história que me marcou muito de uma menina que ela era muito, muito humilde. Ela morava, acho que na Ceilândia, lá próximo a Brasília, uma cidade satélite. E aí, assim, a casa muito, muito simples. E eu lembro que ela pegava reciclável na rua, assim, para não faltar comida dentro de casa. Assim, muito, muito, muito humilde mesmo, simples. E a gente foi fazer a transformação dela e a gente foi no salão do Hélio, lá em Brasília. E aí eu lembro que ele deu uma oportunidade para ela ser assistente no salão, gente. Ai, gente. Quando ele deu a oportunidade para ela no final, porque aí ela estava toda transformada, linda, e aí ele falou: olha, a gente quer te convidar para trabalhar aqui no salão e te dar uma oportunidade. Nossa. E porque a gente ia além, né? E assim, eu sou muito amiga de todos os meus parceiros de quadro, né? Que é o Até Beto, hoje. o Thiago Parente, Olha. a Dani Ferraz, que também é consultora de moda, e o Beto Carramanhas, que ganhou o jogo, como que é? Desafio das Panelas, eu não lembro, lá na Ana Maria Braga, enfim, ele tá sempre na Ana Maria, o Beto, ele é ator, é maquiador também, acho que ele também é visagista. Olha, assim, a gente sempre queria mais. Tudo que a gente podia conseguir com a nossa influência para aquelas mulheres, a gente fazia de Era quase um tudo. time ali Então, pra... não era só deixar a mulher mais bonita, a gente também queria mudar a vida dela através de uma oportunidade, sabe? Porque não é só aquele momento. Eu sei que aquele momento elas guardaram assim pro resto da vida, mas a gente queria também dar uma oportunidade para ela ter uma outra chance de se empoderar, sabe? Demais. Então, foi muito importante ter passado por isso. E aí foi aí que Maybelline me descobriu. Aí que a gente se conheceu também, né, gente? Aí Maybelline foi lá atrás de mim e me ofereceu um contrato. Muito legal. De Estabilidade, né? exclusividade, Que é a estabilidade da vida da empreendedora, não é mesmo? Ai, gente, eu amava muito estar ali na Ana Era muito Maria. legal. Eu amava muito tudo aquilo que eu fazia, porque foi aí também que eu me descobri no vídeo, que eu aprendi a fazer TV. Eu tive uma diretora que, assim, que a Tati Abrantes, que me ensinou tudo, Olha as jeito pessoas do Globo nosso ser, né? Eu já tinha feito TV antes, eu já tinha apresentado um quadro também de maquiagem com a Elô Pinheiro, Tiziane Pinheiro, no programa Ser Mulher, né, da Fox. E, enfim, tinha feito umas aparições aqui e ali, na Record, enfim, algumas Mas coisas. tem técnica, né? Pra Mas tudo, tem. Ju. Então, assim, imagino você ali treinando, porque não é fácil, tá? Falar que não, viu? Não, eu sei porque tem muitas alunas minhas que vê assim uma lente e aí parece que dá suadeira, né? Muda. Fica assim, né? Exatamente. Mas nada como experiência também, isso passa. E aí, enfim, trabalhei com Maybelline, viajando, dando workshops pelo Brasil todo, fazendo os Foi muito legal. eventos que eram muito maravilhosos também, sempre que a gente estava junto. E aí eu resolvi empreender, abrir minha escola, né, de beleza. Sempre tive o sonho, depois que eu saí da MAC, de ter minha própria escola, porque eu trabalhei anos na área de treinamento, né? E aí eu falei, bom, eu sei ensinar, eu tenho didática, eu sei o que funciona e o que não funciona. E aí eu abri minha própria escola, foi um projeto maravilhoso. Em menos de um ano eu estava entre as 3 maiores do Brasil e quebrei na pandemia. Ai, gente, a pandemia, eu vou te falar, viu? Vou te falar. Quem que não passou por um perrengue na pandemia? Me diga.
Mas eu acho que é aprendizado também, né, Ju? Não vamos ser Aprendizado. romântica. Não vamos ser Zero romântica. romântica. Não. Foi muita coisa, porque a gente empreendendo, arriscando, é investimento, é sonho. É sonho. Então, assim, com certeza. Mas eu tenho certeza que hoje em dia, meu filho, quando vem um problema, você fala assim: ah, isso não é um problema. Isso não é um problema. Eu sei o que é um problema, né? E aí, hoje em dia, o que eu tô fazendo? Eu faço maquiagem, celebridade, por exemplo, trabalho com a Rita Lobo. Ai, sou faço, muito fã! todo mundo é fã da Ah. Rita. Nossa, menina, ontem eu comi uma E a beleza? massinha. É? Ela é maravilhosa. Eu comi, porque assim, gente, sempre que sobra ali. Ah, Sobra para! não, né? Porque ela cozinha, tá ali o prato. Você também come o que ela tá Óbvio, cozinhando amor, ali. vai jogar fora? Gente, eu Não. servi uma torradinha aqui pra ela, imagina que ela come com Rita Não, Lobo, tá uma pelo amor delícia de sua Deus. torradinha, tá uma delícia. Rita Lobo comeria sua Ai, Rita Lobo! torradinha. Maravilhosa. Ela é exigente, ela é muito exigente com comida. E assim, é muito legal porque eu aprendo muito com ela. Ela é muito exigente com tudo. Ela não tem nada em virgem, amor, mas assim, ela deve ter alguma coisa nos antepassados, porque não é possível. Uma cobrança, Muito né? legal trabalhar com ela, aprendo demais, assim, eu gosto de estar com quem eu aprendo. E aí hoje eu me dedico fazendo essas maquiagens, shootings de beleza, campanhas de moda, beleza. E é isso que eu ia te perguntar, nesse seu dia a dia, né, tantos anos, você vê as mulheres nesses 20 anos se conhecendo mais, por exemplo, quando você olha e vai fazer uma maquiagem, elas já te direcionam o que elas não gostam, o que elas gostam, ou eu sei que a minha pele, ou não, acaba ficando muito na sua mão, ou elas, quando acham que se conhecem, na verdade não se conhecem tanto assim, e pedem coisas que você sabe que não vai ficar tão bem, e você, com seu conhecimento, tem que ali convencer que talvez uma outra opção seria melhor de cor, ou de contorno, né? Porque eu sei também disso. O drama. Exatamente. Então, eu queria também ouvir um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Vamos lá na Catar ali. raiz. Vamos. Cavar aí na raiz ali do problema. Primeiro de tudo, eu sou maquiadora há quase 20 anos. No meu começo, existia um próprio preconceito das mulheres com mulheres maquiadoras. Eu não acredito. Juro pra você. Porque assim, nos anos 80, a gente não via mulher na maquiagem. Era só homens e homossexuais, enfim. Grande maioria deles, assim, um ou outro hétero, mas muito, muito difícil. Olha, no mercado de cinema nos Estados Unidos tem muito hétero, homem hétero, trabalhando com maquiagem. Mas aqui no Brasil é muito, muito difícil ver. Existe, que tem as exceções, que eu conheço, inclusive. Mas assim, eu lembro que eu tava, às vezes, trabalhando na loja, eu falei assim, eu queria ver um pó. Aí eu falei assim, não, vem cá. Não, tô esperando o maquiador. Se tivesse um menino, ela não queria falar comigo, ela queria o menino, porque ela achava que o menino era maquiador. Eu falei, não, amor, mas eu também sou maquiadora. Então, assim, a gente teve muita sorte que tiveram outras mulheres lá atrás que abriram caminho para minha geração de maquiadora. E a minha geração também de mulheres abrindo ainda mais caminho, a sua escola, que também, né? para novas mulheres. E eu vou te contar, as mulheres são as que mais buscam conhecimento. Eu lembro que na minha escola, 95% dos alunos eram mulheres e eu tinha pouquíssimos homens. Porque eu acho que a mulher sempre teve que batalhar mais. Se esforçar mais, nunca tá suficiente. Mais. Tem dados que mostram isso, Ju, que uma pessoa, por exemplo, numa empresa, ela vai se candidatar a uma vaga, se ela é mulher, ela vê lá todas aquelas competências, ela fala, essa daqui eu não sou tão boa, não vou me candidatar. Aí você vê os homens, às vezes não tem 4 daquelas competências e estão ali se inscrevendo, se arriscando. Então a gente tem realmente uma questão assim de ser mais autocrítica. E de autoestima, né? E de autoestima, exato. Que infelizmente, por conta da sociedade patriarcal, tudo que a gente sabe, mas que a gente precisa reforçar que a gente está sempre um degrau a menos, sempre 2 passos para trás. Então, assim, com certeza no mercado de maquiagem, olha que surpresa, não imaginava que também acontecesse esse preconceito, existe, né? E eu acho que também no mundo das celebridades... Olha eu falando aqui, né? Depois ninguém vai me chamar para trabalhar. Maravilhoso, até parece. Mas eu acho que no mundo das celebridades também rola um pouco. Por quê? Porque, assim, a mulher com outra mulher que
sociedade patriarcal, machismo e tudo que a gente cresceu ouvindo, né? É inimiga. Se um homem trai, problema é da mulher, não é do cara. Então, assim, a mulher, ela sempre tem uma coisa, assim, não tô falando, tô generalizando. Mas tá ali, né? Tá ali naquela competitividade. Será que ela vai querer realmente me deixar bonita linda. ou ela vai me tombar? Olha que loucura. Então, eu não sei se isso está no subconsciente. E assim, falando no mercado de celebridades, né? E falando também autoconhecimento, autoestima. As celebridades, assim, eu trabalhei com muitas já. E o meu feeling, assim, é que muitas são bastante inseguras. Por quê? Não é por conta delas, mas é por toda a pressão que elas Com passam certeza. de imagem, autoimagem. Imagem. O que vão falar, se vai sair Tem que estar sempre impecável. em alguma conta do Instagram de fofoca, se ela tá feia, o look, se tá bom, se não tá. E como a gente fala que a autoestima é um mix de tudo, né? A gente se olhar, putz, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa amiga, eu sou uma boa... Pra elas, a autoestima tá muito associada à imagem. Então, assim, em todas as outras áreas da vida elas podem estar bem, mas se nessa área elas não estiverem bem e tem alguém com a tendência mais na frente que ela, aí como elas põem isso como uma parcela muito grande da autoestima delas, elas nunca estão satisfeitas. Porque imagem é uma coisa estética, é uma coisa que é isso que vai fazer com que se ela tá se sentindo bem num dia ou não tá bem num dia. Mais do que outras mulheres que não vivem de imagem. Eu também tenho muitas clientes que eu vejo, tipo assim, as pessoas que trabalham com imagem, que são lindas, você vai falar, nossa, vai ser aquela que mais vai falar que é linda, que é maravilhosa, e são as mais inseguras. E é legal a gente saber comparar, e é legal a gente falar sobre isso, porque elas não podem falar sobre isso. Então é interessante a gente abrir também esse espaço para do tipo, não é só beleza, gente. Vocês também são muito valiosas em outros sentidos. Por isso que eu tô te falando que eu queria ir na raiz do muito problema. Bom, muito bom. Porque, e aí que acontece? Por que o mercado ainda é mais difícil para as mulheres no meio das celebridades? Porque, querendo ou não, aí vai lá, né? Tem a Bi que vai lá e tá linda, maravilhosa, e fica pegando o cabelo, nossa, tá gata, não sei o quê. Então, querendo ou não, não são concorrentes entre si. Não é que elas acham que a maquiatriz vai lá concorrer com elas, não é isso. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que tá no subconsciente, né? Então, e assim, as mulheres, às vezes falam, ai, você tá linda, tá linda. Às vezes pode parecer, será que é falsidade? Será que, sabe, fica aquela duvidazinha, mas isso não é culpa delas mesmas, é uma coisa que mas tá é lá culpa de tudo que a gente aprendeu ouvindo das pessoas, dos nossos pais. Muito interessante, né? Então é toda essa carga que a gente traz, né, com a gente no nosso subconsciente. E aí eu acho que também as bis, eu acho que elas também elas têm essa coisa, né, de querer se ver na mulher, né? Total. Então ela tem um aspiracional de olhar e realmente com um desejo maior, assim. Eu acho que é por isso também que elas tem muitos maquiadores que são muito talentosos mesmo, e a gente tem que falar que são incríveis, eu admiro vários. Mas também eles têm essa facilidade, essa adaptabilidade de também ser aceito por outras mulheres. E eu diria até que não só um papel de deixá-las belas, mas de um parceiro ali, um apoio emocional, sabe? E masculino. E tem que ser... Gente, isso é muito louco. E masculino. Então, ela tem um aval masculino. Ela não tem esse apoio emocional se for um feminino, um apoio feminino. Eu sinto que é muito mais difícil pra gente. Eu tô colocando em várias situações aqui antigas e de pensamento, inclusive de trabalhar com marcas de beleza que a gente viu ali em shootings, e a presença masculina com essas mulheres celebridades como maquiadores que a gente contratava porque elas exigiam. É enorme, gente. É enorme. E eu fico muito feliz que hoje em dia a gente está tendo mais espaço, né? Então, por exemplo, eu consigo, assim, trabalhar com mulheres, né, fazer o meu trabalho com mulheres, por exemplo, quando eu vou fazer um curso de automaquiagem, que eu falo muito, olha, você tem que fazer aqui, você tem que escurecer aqui, você tem que fazer aqui. Porque é o conhecimento que vai fazer você se diferenciar. Exatamente, porque cada rosto é único. Então, a gente tinha até falado um pouquinho antes de começar a gravar
sobre o carimbo, né? Sobre tá todo mundo igual, tá todo mundo igual. Então aí rola lá a Kylie Jenner vai lá e faz aquele contorno daquele bocão. E todo mundo quer o bocão da Kylie Jenner, todo mundo colocando preenchimento pra ficar igual a Kylie Jenner. E vai ter maquiador que vai falar claro, 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 porque ok, e vai ter maquiador que é um artista que vai falar, eu sei o que é melhor pra você. Mas é importante dizer que esse é o diferencial no mercado. E eu sinto que a gente tá precisando disso, porque senão, Ju, a gente vai acabar como? Como pessoas que internamente são totalmente diferentes, mas externamente são totalmente iguais. Aquela coisa do padrão de beleza, né, gente? Todo século teve o seu padrão de beleza, então anos 60 foi um, anos 70 foi outro, anos 80 foi outro, anos 90, anos 2000, e agora a gente tá vendo aí uma releitura um pouco de cada coisa. Mas você não acha que tá um pouco além? Então, porque a gente tem a estética, né, de 2020, acho que no mês de 2010 para cá, a gente vê esse apelo estético para os preenchedores, né? Então, tá todo mundo fazendo harmonização facial, tá todo mundo botando boca, tá todo mundo levantando a sobrancelha e colocando o fio e trazendo a sobrancelha. Jogue a primeira pedra, quem nunca fez nada, porque gente, eu posso dizer que também sou uma vítima, eu quero envelhecer bem. Mas aí que tá... mais consciente. E mantém a sua identidade. Então, é claro que você vai fazer preenchimento. É que nem uma obra de arte. Eu ouvi até outro dia um dermatologista, Daniel, que eu adoro acompanhar, depois também coloco o arroba dele embaixo aqui no YouTube, que ele falou, nós todos somos obras de arte. A obra de arte é única, é singular. O trabalho do dermatologista e os procedimentos estéticos que, graças a Deus, a tecnologia veio, tem que ser de quê? De restaurar essa obra de arte, como todas as obras de arte que a gente vê centenárias, milenárias, que a gente vai lá nos museus e enxerga. Agora, não é de transformar, senão é uma outra obra, entende? E uma outra obra que às vezes é uma cópia de uma outra obra que não é você. Então, assim, eu sinto que óbvio que a gente vai usar os procedimentos, óbvio que a gente vai usar essas tecnologias, mas para potencializar a nossa identidade e não para transformar o que a gente não é. Exatamente. E o que eu vejo, Ju, é que você falou corretamente a questão da estética de 2020 para frente, que é a questão dos procedimentos estéticos, que vai além de maquiagem. Antes, se você quisesse mudar algo, afinar o nariz, ou colocar um pouco mais, né, trazer uma ilusão de ótica, que tem um pouquinho mais de maçã no rosto, de volume. Porque eu, por exemplo, gosto muito dessa maquiagem, minha lateral de rosto é super em linha reta, eu não tenho essa linha inclinada aqui de formato de rosto que a Ju tem, né, esse preenchimento. Então, eu gosto desse contorno que me traz isso, que é mais energia feminina, e em muitos lugares eu quero estar mais com essa energia feminina. Mas hoje você consegue colocar, então eu poderia ir lá e colocar e aí... Ácido hialurônico. Exatamente. E aí, opa, gostei, agora eu vou fazer mais um pouquinho, vou fazer mais... E qual que é o limite disso? E antes eu via a maquiagem sendo responsável, só que você tirava, passava demaquilante, você continuava a sua obra de arte ali, a sua identidade. Hoje você não continua. E você se perde no meio do caminho. Você sente isso? É muito louco o que está acontecendo. Bom, eu acho que tem um exemplo claro que a gente acabou de ver agora a Maraísa, não sei se é a Maiara, a Maraísa, a gente é sempre confuso, a Maraísa, né? Gente, o antes e depois dela, ela é outra pessoa. Outra pessoa, ela não é mais, aquela identidade dela acabou, não é mais. Então, ela tá mais parecida com pessoas ela tá mais parecida com todo mundo, na verdade. Exatamente. Ela tá mais parecida com todo mundo. Então, eu acho que todo mundo quer parecer igual. Todo mundo quer aquele estereótipo de beleza, tô super definida, minha barriga tá trincada com lipo HD, com aquela lipo que faz os gominhos, que é bizarro, né? Tudo carérrimo, né? Então, você viu a barriga da Virgínia ali, e aí você vê as pessoas com procedimento, com harmonização facial e tudo mais, e aí é aquela loucura, e... Ok, se a pessoa tá se sentindo melhor, se sente bem, ok, tá tudo certo, vai lá e faz. Mas eu acho que às vezes a pessoa faz tanto que começa a distorcer o que ela vê no espelho. E além disso, nunca tá satisfeita. Nunca tá satisfeita. Eu sou uma eterna não satisfeita comigo também, virginiana. Mas assim, eu gosto de tudo que vai melhorar o que eu sou. Exato. E não me transformar em algo que eu não sou. E que a gente continue sou. perfeccionista. Muita gente coloca o perfeccionismo como defeito. E não é, de maneira alguma, é um defeito. Se a gente
sabe o nosso valor e a gente quer sempre ser melhor, e isso é uma coisa maravilhosa, que a gente busque isso, mas que a gente busque o nosso melhor, não o melhor de um outro É. rosto que a gente. E isso, gente, a gente precisa falar que afeta o nosso psicológico, o nosso comportamento. Quando a gente se olha no espelho, a gente interpreta linhas, formas e cores. E eu, por exemplo, sou uma pessoa muito acelerada, muito dinâmica, eu tenho muita linha inclinada. Então, eu olho no espelho, eu me reconheço dessa maneira. E eu sou assim. Então, tudo tá alinhado. Se eu mudasse, né, exatamente a minha beleza, e deixasse meu rosto totalmente reto, eu ia olhar no espelho e ia ser deparado por linhas retas que transmitem mais força. E eu sou totalmente mais fluida e agitada. Isso pode até ser que eu esteja me sentindo melhor porque eu estou mais perto do padrão, mas eu posso até me confundir nas minhas qualidades internas, me olhando no espelho de outra maneira. Então, além de não ser algo que, falando aqui todo do conceito dessa questão da gente restaurar, da gente preservar a identidade, por uma questão mesmo de, poxa, vamos valorizar o que a gente tem, vamos ser diferentes, mas também tem esse outro viés que eu quero apresentar aqui, de que pode mudar muito o nosso psicológico, o nosso comportamento. Eu posso me tornar até mais agressiva, porque eu me olhando no espelho, vendo essas linhas, até mesmo quando a gente põe o blazer, né, gente, que não é que nem a roupa, ou, por exemplo, a maquiagem, às vezes que você coloca um batom vermelho e se sente mais poderosa, mas depois você tira, aquela linha reta do seu rosto você não vai tirar, ou vou ficar pelo menos 2 anos com aquilo, ou se tirar não é algo tão simples assim, porque tem muitas pessoas que retiram. E dói muito pra tirar. Exato, Pra então derreter. não é deixar de fazer, mas eu acho que antes de se conhecer, entender, às vezes, do que você não vai abrir mão, isso eu não vou abrir mão. Agora, pô, isso aqui, realmente, eu não gosto muito disso aqui. Aí dá, e aí não mexe muito na minha identidade. E aí você vai como um projeto de arquitetura. Aqui eu mexo, aqui eu não mexo, isso aqui tem muito a ver comigo. Mas, e all in, sabe? Do tipo, eu vou fazer de tudo e vambora, entendeu? Porque dane-se, eu não vou ter nenhum apego a nada que era meu anterior. Isso aí é complicado. E isso a gente deve conversar sim, né, Ju? Então, acho. Isso que você falou tem total a ver com maquiagem, por exemplo. Você lembra na época, no ápice da micropigmentação? Toda a mulherada fazendo aquela sobrancelha preta, parecia que colava uma fita isolante aqui, assim, quadrada, aquela base quadrada com o mesmo desenho. Então, assim, eu lembro que eu falava, eu criticava, eu já fiz micropigmentação, mas assim, eu fiz algo muito, muito sutil e Leve, que é natural, positivo. só para completar o pelo e A tudo falha, mais, né? a falhinha, né? Então, hoje eu vejo que mudou muito, as técnicas são outras, né? E eu lembro que aquela mulherada com aquela sobrancelha quadrada, aquilo deixando a sobrancelha pesada e deixando a cara de brava mesmo, porque quando você faz uma sobrancelha mais parruda aqui, principalmente E aqui, arqueada também, que nem vilão de desenho animado, que tem é, aquela linha muito inclinada. E isso traz, né? É o triângulo do perigo que a gente fala. E que isso, inconscientemente, a gente. Opa, me intimidei. Opa, essa pessoa eu não vou confiar tanto. E olha os prejuízos que essa pessoa também pode ter pra vida e ela nem tá sabendo. eu já vi homens, eu já peguei homens que fizeram, tinha pouquíssima sobrancelha e fez e ficou com aquele quadradão, aquela coisa preta. E aí, assim, foi lá me procurar, e você não consegue fazer alguma coisa e tal, não sei o que. Eu falei assim, olha, o que eu consigo fazer máximo é uma renda, porque desbota, né? Fica aquela coisa horrível. E E demora pra aí, sair, pra corrigir, né, Ju? Eu não, vejo até hoje pessoas que estão indo em outros profissionais que são mais naturais, tá? Mas tentando ainda tirar aquela coisa de 10 anos atrás, que é uma conheço várias tatuagem, né? pessoas que estão tentando. E aí, assim, a gente estava naquele momento, né? Isso daí acho que foi lá para 2010, 2010, até 2010, né? Então, assim, hoje a gente já vê outro formato de sobrancelha. A gente já vê essa sobrancelha mais Penteadinha pra arrepiada, cima. penteada para cima, uma sobrancelha mais cheia, com os pelos mais Vai desenhados, mais sempre mudando, natural. né? Então, assim, às vezes a gente faz uma coisa hoje porque tá no hype e amanhã a gente vai ficar desesperada tentando tirar aquilo. Por E isso que o aí, às vezes, definitivo é muito complicado. Por isso que a é. maquiagem é divertida, porque você tá se vendo de várias maneiras, mas você volta à sua identidade, né? Então, eu acho que isso é muito positivo. Ju, e também agora falando sobre você. Qual que é o significado desse autoconhecimento na sua vida hoje, assim, né? E também nas suas clientes que você tá sentindo? Olha, vou te falar que, assim, eu sempre tive problemas com a minha imagem. Hoje eu sou cacheada, gente, mas na época que você me conheceu, eu era ruiva, Eu já vi ela em 5 versões, pelo menos, gente. lisa e usava mega hair. Pintava o cabelo, fazia progressivo e usava mega hair, porque eu sempre tive muito pouco cabelo. Também. E assim, eu cresci num ambiente que eu acho que muitas mulheres que não são padrão
também cresceram ouvindo que o meu cabelo era feio. Eu lembro que eu gostava de um menino loiro do olho verde lá no colégio. E ele tinha um cabelo liso que ele jogava pra cá, pra lá. Ele era um gato, chamava Nelsinho, era o apelido dele. Nelsinho. Ah, um escroto. E aí vazou, alguém contou que eu gostava dele, ele era da oitava série, ele era da sétima, eu era da oitava, vamos dizer assim. Eu era da sexta, quinta, sei lá, não lembro. E aí ele me apelidou de Bozo. O boy que eu gostava, que eu tinha um amor platônico Ai, no colégio, gente, que... me apelidou de Bozo. Por Para, quê? Ju, que trauma, ficou, com Por certeza. quê? Por quê? Porque eu tinha o cabelo cacheado e eu queria ter o cabelo liso. Então eu passava escova pra tirar o cacho e meu cabelo Gente, armava. quantas devem estar se identificando? E aí ele falou, Bozo, Bozo, ele via, era Bozo, Bozo, todo mundo chamava de Bozo, Bozo no recreio. Era horrível, eu sofri um bullying tão bizarro. E aí, assim, eu sofria por dentro com aquilo. Aí depois eu tive muita acne. Aí meu apelido era Choquito. Tudo, não, eu tô me Aí era identificando com Choquito, várias coisas, porque Choquito, sempre põe um Choquito. nome pra você que todo mundo esquece. Eu era Marilyn Manson, porque era muito branquela. Ai, Entendeu? gente, olha isso, Ó, ser não, e tão aqui também, esse lindo. ser, pelo amor de Deus, gente, parem de fazer Não, isso, meninos gente, malvados, eu, hein? ai. E o trauma que fica, hoje em dia, até hoje, tem os meus clientes, crenças limitantes que você fala, olha, proporcionalmente não existe o que você tá falando. Não, mas eu enxergo isso. E ela enxerga por conta disso, lá da infância, que ficou. É uma coisa horrível. É um trauma. Então, eu sempre cresci ouvindo que... eu era muito magra. Então, eu era vassoura porque era armado e eu era isso. Ai, gente, que terríveis. E era o meu sonho ter mais perna. Minha perna era muito fina. Ter uma coxa mais grossa. Ter um bumbum mais, né, assim, um quadrilzão e tal. Ter mais peito. Eu não tinha nada disso. E aí, eu fui crescendo com isso, querendo engordar. Hoje a gente fica desesperada, né? Porque qualquer coisa que come, a calça já nem entra mais. E aí eu lembro que eu sofria muito e eu comecei a alisar meu cabelo depois de um tempo. Fazia escova, aí quando... vamos fazer relaxamento. Aí era relaxamento, né? Que é um alisamento. E aí depois progressiva. Quando eu fiquei lisa, aí eu realizei meu sonho de ser lisa. É quase um presente pra essa criança, né? Exatamente. E eu fiquei muitos anos fazendo progressiva. E aí eu fui obrigada a parar de fazer progressiva porque eu comecei a ter falhas. Meu cabelo virou isso, meu cabelo. Tristeza, e as né? pontas. Olha a agressividade, a violência que a gente faz com a gente. Porque né? a gente quer ser o padrão, quer se encaixar no padrão. Então eu não vou julgar a Maraísa, porque todo mundo passa por... O problema o problema é muito maior do que a gente imagina. Deixa ela. E eu vou dizer mais, é algo até, você, que eu acho que é interessante, eu vou até te indicar um livro que você vai amar, por tudo que a gente tá falando, já deve ter lido, O Mito da Beleza. Não, esse eu nunca li. Pelo amor de Deus. E eles falam, ele é muito bom porque tem muitos dados que provam tudo que a gente sofre na questão do padrão. E ele fala uma coisa muito interessante, que há anos atrás, as mulheres donas de casa e tudo mais, elas não podiam trabalhar e elas não trabalhavam. E elas gastavam energia com o quê? Publicidade, máquina de lavar e tudo mais. Então, o capitalismo existe um sistema maior que faz a gente gastar com questões domésticas ali, né? Quando a mulher entra no mercado de trabalho e ela estava ali completamente no nível do homem e até superando o homem, você precisava de alguma coisa também que ninguém sabia o que era muito bem para tirar essa energia dela, que antes ela estava lá dedicada à família, para não estar também tão superior. Então, existe um sistema maior, não vamos falar também o feminismo, um contra o outro, não é isso, mas existe um sistema maior que faz com que as mulheres elas sofram mais com essa questão do padrão. Então, revistas, imagens de beleza, produtos cosméticos, que são maravilhosos pra gente, mas era cada vez mais imagens de beleza que mais exigentes com nós mesmos. Então, quando você tava, cheguei. Não, peraí, cheguei, então eu tô feliz no trabalho, tô feliz no meu corpo. Não, você não vai ficar feliz com o seu corpo, não, porque você tem que tirar um pouquinho de energia pra essa mulher não crescer tanto. Então, tem muita coisa por trás desse padrão que tem muita gente que tá ganhando com isso e a gente não fala. E a gente vive nesse fluxo e vive se solidarizando com outras mulheres e falando, olha, a gente precisa estar mais alerta, mais desperto de que não pode afetar tanto a gente assim, mas de alguma maneira sempre vai afetar. Então, não sei a longo prazo como que a gente vai mudar isso, tá, Ju? Não tô aqui criando algo que não sei como a gente vai conseguir. Mas o que você fala sobre a Maraísa é no sentido de
cara, eu tô com você, eu sei o que é sentir isso. É. Mas talvez eu esteja um pouquinho mais. Por não trabalhar tanto no meio, por não estar sendo tão exigida, eu consiga me despertar um pouco mais do que você, né? Total, então não dá pra ficar julgando, sabe? Quem faz ali pro HD, quem faz o preenchimento Porque e tá tudo todo mundo no mesmo mais. barco. Tá todo mundo no mesmo barco, gente. A gente sofre com essa história de padrão. Pra eu deixar meu cabelo cacheado, você não tá E como é que entendendo foi? o Conta. quanto que eu sofri. Porque assim, eu tava com falhas enormes, A assim. transição é muito difícil. Foi Você fez o Big muito Shot. difícil. Não, eu cortei aqui, na real, e fui deixando a raiz crescer, fazendo babyliss nas pontas mais fininho pra tentar ir prendendo Trabalho. também. Mas assim, foi muito difícil porque eu não me enxergava de cabelo cacheado. A sua identidade, né? Não era eu, não era eu não me via. Sempre ouvi falar que quem tem cabelo cacheado tem cara de pobre. Gente, Eu que vou coisa falar horrível. que sim, porque já me falaram, eu acho que com cabelo liso você fica mais sofisticada. Já passei, sim. Sempre vão falar, gente. Alguém vai falar alguma coisa. A gente tem que ser firme no que a gente E quer. gente do mercado, tá? Amor, gente do mercado, óbvio. Ai, gente. Óbvio, porque esse preconceito, ai não. Tá enraizado. Ai não, tá tudo enraizado. Vamos lá, vamos ser bem sinceros, as marcas que vão me odiar por eu falar assim, mas pode ser que cause muita polêmica, mas vamos lá. Conversando com as modelos, minhas amigas. Plus size, quantas plus size tem no desfile? Essa é uma por causa da representatividade. Uma para cumprir a cota. É isso. Quantas mulheres pretas tem num desfile? Talvez. Um número para. Todo mundo se sente, todo mundo que não está dentro do padrão, se sente cumprindo uma cota. Porque assim, na real, o mercado é escroto. É muito escroto. Entendeu? Então, a gente sempre vai. E o que eu mais acho escroto das marcas é que fica aquela falsidade, aquela coisa, não, porque somos inclusivos e não sei o quê. E às vezes não estão sei o que ganhando lá. em cima do Estão ganhando em discurso. cima desse Mas discurso. vai lá na empresa pra ver se eles estão fazendo uma coisa diferente na empresa. Exatamente. Vai lá ver quantas pessoas pretas tem, quantas pessoas brancas tem. Então, assim, é muito triste o que a gente vive, porque não é uma coisa. Eu não sinto que tem verdade nisso, sabe? Não vou generalizar, porque tem marcas Com que são certeza, muito tem. legais. Tem, Não graças vou- a Deus já não, tive né? o prazer de trabalhar com marcas que estão fazendo essa diferença. Sim. Mas não são todas e todas estão pegando o discurso, entende? Então, assim. Sim, exatamente, para surfar nessa onda, para vender mais. E aí eu me senti fora do padrão. Estar no padrão e sair do padrão É difícil. é muito difícil. Você tem que ter uma saúde mental muito forte para você não cair na depressão. Né? E é esse autoconhecimento. Total. Então, eu lembro que assim no início eu não me via, me sentia menos. Assim, o fato, eu acho que eu talvez tenha quebrado todos os paradigmas, porque eu sou uma pessoa que sai da periferia, então eu lembro que quando eu tava no mercado... E posso falar, na fase que você tava, você não precisava provar mais nada pra ninguém, entende, Ju? Mas eu acho que isso tem a ver, tá? Você tava num lugar do tipo assim, porque eu acho que a pessoa que tá ouvindo fala, mas eu ainda não consigo. Mas você entende? Às vezes é um nível de maturidade ou de conquistas de autoestima em outras áreas que talvez ela ainda não consiga ter essa força toda. Porque é isso, são fases. E naquele momento, com certeza você se agarrou em todo o resto dessa mulher que você é, essa artista que você é. E você falou, o meu cabelo é lindo, o meu cabelo é maravilhoso, é o meu cabelo. E aí, Elaine, eu vou, assim, passar por cima desse padrão. Não é porque eu quero também pegar esse discurso, mas porque é o meu cabelo, é a minha identidade. Eu queria até ouvir um pouco mais. Eu não tive opção. Ou para. Minha dermato, a doutora Geisa virou pra mim, o que você prefere, ficar careca ou você prefere ficar lisa? Então, eu tenho a alopecia androgenética e a progressiva, né? Enfim, acumula muito resíduo e vai fazendo o afinamento do fio e tudo mais. Então, eu não tinha outra opção. Ela falou, sentou séria assim pra mim e falou: você tem a alopecia androgenética, que é a calvície feminina, isso daí vai potencializar ainda mais a sua alopecia e você vai realmente perder os seus fios. Então, você não tem opção.
E aí eu lembro que eu tirei, tá até nos destaques do meu Instagram, que eu puxo assim, isso aqui eu não tinha cabelo, tá? Eu tava sem cabelo, assim, eu tava com 2 entradas gigantes aqui. E eu sempre usei franja justamente para tampar essas entradas. Eu lembro dessa franja. E aí eu falei, tá, ok, vou ter que fazer isso. E como foi? Foi horrível. Foi horrível. Foi horrível, mas eu tive uma pessoa que me apoiou, que era o meu marido, meu ex-marido, né? Meu marido na época, que é o Márcio. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele me apoiou e falou: cara, vai, assume, vamos junto. E eu me sentia feia, eu não me sentia bem. Eu engordei, empreendendo, eu engordei, eu quebrei a perna, escorreguei, sofri uma fratura igual do Anderson Silva. Fiquei 3 meses sem conseguir andar direito, engordei na pandemia mais de 15 quilos. E eu com o cabelo cacheado, com meu rosto redondo, eu nunca vi meu rosto redondo. Nada redondo, eu vou aqui... Não. Então, mas digo, porque o volume facial... O volume facial, então assim, eu me via redonda e aquele cabelo que me fazia, tipo, parecer um poodle. Sim, potencializando as minhas curvas do rosto. E eu me sentindo mal e nada servia. E aí eu entrei numa crise de identidade, eu não conseguia fazer vídeo mais, eu não conseguia botar minha cara na internet. Nossa, eu passei por um momento, uma fase horrível, fiquei deprimida, com ansiedade, tomando tipo 3 remédios. E como foi o reencontro com você? Então, eu acho que foi aquela questão de meu mundo caiu, porque eu, enfim, quebrei na pandemia. O meu cabelo já tinha feito a transição, já estava já num processo bem mais avançado. Eu comecei a treinar para conseguir emagrecer, porque meus exames estavam bizarros, colesterol, gordura no fígado, tudo que você possa imaginar. Tudo afeta, o interno, externo. Tudo errado. E aí eu falei, cara, é isso. Agora estou... Todo buraco tô eu saí dele. Ainda me separei no meio do processo. E detalhe, meu ex é fit. Era o Muso Fitness. Ah, então olhar aquilo todo dia também. Então, assim, não que eu sofria preconceito por ele, mas quando ele me largou, porque eu posso dizer que ele terminou comigo, eu falei, pronto, eu não sou padrão, eu tô gorda, Olha que difícil. Ele me largou, então, porque ele não sente mais atração por mim. E eu acho que foi um conjunto de coisas, óbvio. Hoje eu consigo refletir mais sobre isso, entender que era realmente pra gente se separar. Mas, assim, naquele momento eu falei, é isso, é por causa de mim, o problema sou eu. Eu preciso emagrecer, eu preciso tentar me encaixar nesse padrão. Então, assim, eu passei por muitas crises internas. E também vou me relacionar com outras pessoas. Aí a gente encontra pessoas escrotas no meio do caminho que vira e fala, nossa, mas você era muito mais gata quando você tinha o cabelo liso. Por que você não volta a ser? Só ajuda, né, gente? Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Então, assim, e aí eu tenho raiva quando algum boy sai comigo, assim, vai lá dar um Google, e aí vê minhas fotos de época de Ana Maria Braga, de Maybelline, que eu era outra pessoa. Realmente são mulheres completamente diferentes, não são as mesmas mulheres, tanto fisicamente isso que eu ia falar. quanto internamente. Então é bom que ele se prepare. Pessoa. Exatamente. Então, assim, aí a pessoa, nossa, mas aquela época que você Gente, tava lá, você era muito viu? gata. É difícil, viu? Olha, pra mulher, não é um dia fácil pra mulher cacheada nesse mundo. Porque já é difícil você passar por cima do que você ouviu a vida inteira, que o seu cacho é feio, que você tem cara de pobre, que você... Não desmerecendo as pessoas, mas as pessoas usam o termo pobre pra te menosprezar. Porque, cara, tudo bem, sei lá, 98% do Brasil, cara, não é milionário, não é rico. E eu sei a minha origem. E realmente, pago boleto até hoje. Então, assim... É difícil. E aí te menospreza nisso, por quem Porque quem fala pra você que tem cara de pobre é quem tá no mercado elitista. E aí tá nesse mundo, nessa bolha, nessa bolha, porque eu, querendo ou não, furei a bolha. Eu tenho clientes, assim, com poderes aquisitivos que eu não sei nem se um dia eu vou ter na minha vida. Mas sabe a próxima vida, né? É tudo tão velado. Tem que falar. É tudo por debaixo dos panos, é tudo tão fake,
Que aí, assim, teve até um momento que eu comecei a abrir o Instagram e só ver coisa fake. Aí comecei a perceber tudo que era fake, isso é fake, isso é fake, isso é fake, que preguiça, que preguiça, que preguiça, que preguiça. E aí também o próprio mercado, às vezes, não ajuda a gente a perseverar nesse caminho. Que bom que as marcas de cabelo começaram a desenvolver produtos para cacheadas. Marcas grandes, que eu Seve, por exemplo, né? Sempre teve lá a linha para cabelo seco, Todos, oleoso, todos mas os tipos, mas tudo liso. Aí tudo liso. agora a gente tem uma... Que bom que essas grandes marcas estão olhando Não, para isso. a linha até que existia de cacheada na Elseve foi até, não estava vendendo, mas estava até sendo descontinuada e ela ressurgiu com o Thaís Araújo super revolucionando com uma campanha legal. Então, assim, realmente é uma outra era. Só que é isso, é um trabalho de formiguinha, Ju. É um trabalho de formiguinha. E aí esse autoconhecimento é dia após dia, não é fácil, não. A gente acha que autoconhecimento, descobrir agora. Não, é todo dia você se lembrando do seu potencial, você se lembrando da sua beleza, que a questão do cabelo faz parte de mim, e minha força, a minha beleza. Pô, você se resumir nesse lugar de agora que eu sou cacheada, eu não sou bonita, pelo amor de Deus, olha esses traços faciais dessa garota, pelo amor de Deus. É muito difícil, gente. Então, assim, todo dia é um trabalho. É um trabalho. No espelho. Estamos todas juntas nessa. E quando a gente tem ferramentas e conhecimento que ajudam também a gente a ressignificar certas questões, fica mais fácil. E aí, assim, você tem que ter esse trabalho no espelho, dia após dia, olhar e falar, tá, eu tô cacheada, mas como que eu posso melhorar a minha aparência através dos meus cachos? Então, e é uma coisa que eu defini, por mais que às vezes seja difícil eu me enxergar e me ver, eu quero ir com isso até o fim. Porque eu quero ser quem eu sou de verdade. Nossa, mas é a meta, é isso, você tem que ter esse foco, porque senão você vai fraquejar. Eu não quero. Voltar atrás. E você sabe que tudo bem, porque eu vejo muitas mulheres que fazem a transição e aí começa a alisar o cabelo de novo, porque não se enxerga, e aí volta a fazer transição, aí volta a alisar de novo. É um processo. E fica nesse looping de vai, faz transição, volta, faz transição, volta. Mas eu fico muito feliz que eu pude ajudar muitas mulheres a se libertar disso. Muitas vinham falar para mim, Ju, eu fiz a transição por causa de você. Ju, você me deu coragem de fazer a transição. Ju, eu tô tentando fazer a transição. E assim, eu juro que assim, eu fico muito contente em saber que eu pude mudar uma chavinha ali dentro de alguma dessas mulheres. Você pode ter certeza que eu também, nas minhas consultas, é quase que isso te alimenta e essa troca, e você ajuda a outra e ela ajuda, e a gente vai se ajudando, porque a gente tem que pegar na mão das outras, cara, porque não tá fácil. Não tá fácil. Mas eu achei interessante o que você falou do tipo, eu não tô satisfeita com o meu cabelo, mas eu quero também valorizar em todas as outras áreas, porque se eu não tô satisfeita, olha, de novo, gente, os traços faciais, esse formato de rosto, essa beleza. A gente tenta, né? A gente tenta. Mas você acha que você focou muito mais nas outras características e destacar certos traços seus? Isso foi importante. Então, na verdade, eu sempre tive essa facilidade de destacar todos os outros, porque eu me conheço muito meu rosto como maquiadora. Mas acho que a primeira coisa, a grande coisa que eu fiz eu não me enxergo no corpo que estou. Eu olho pro espelho, eu não me vejo, eu não me sinto bonita. Eu sou mais uma vítima do padrão? Posso ser, porque todos nós somos vítimas. E vamos continuar sendo. E tá tudo certo se eu for uma vítima do padrão. Desculpa, eu não consigo, eu preciso estar feliz comigo mesma. Então, se é uma coisa que vai me fazer feliz eu emagrecer, eu me ver como eu sempre fui há 30 anos, eu não tô preparada para me ver diferente, num corpo diferente do meu ainda, então eu vou correr atrás disso. Então, assim, realmente eu fui treinar, cuidar da saúde. E aí o interno reverbera pro externo, como eu sempre falo. É endorfina maravilhosa aí, que libera. Amor, você não sabe. Porque depois que você engorda e você emagrece, vem a flacidez. Aí você tem que lidar com outra coisa depois dos 35. Com ver tudo cair. E aí é outra questão, porque você fala, não, quando eu emagrecer tá tudo certo, aí eu vou me sentir melhor. Ok, mas aí o que aconteceu?
minha pálpebra despencou, porque Ah, e aí eu você fez engordei no rosto. E aí você focou nisso no Eu procedimento. engordei no rosto, e aí eu não entendia por que meu olho tá caído, eu não consigo mais fazer aquele delineador no côncavo. E aí é o seu traço facial favorito, então aí você não vai deixar a peteca cair. E é esse investimento em você, né, Aí, Ju? minha dermato, amor, você acha o quê? Você engorda tudo, no rosto, na pálpebra. Quando você emagrece em tudo. Sua pálpebra caiu e tá com flacidez. Vamos E focar aí, nisso. comecei a fazer procedimento pra tirar a flacidez. E graças a Deus temos essas tecnologias hoje. Vamos focar em tudo? Vamos fazer Graças a tudo? Deus, Não, ó. mas eu vou focar em Inclusive, algo. hoje é o primeiro dia que eu uso maquiagem Tá maravilhoso. pós-plasmate, que foi esse procedimento aí que eu fiz, pra realmente estimular a produção de colágeno e tirar essa flacidez, sem cortar, sem puxar com fio, sem nada, uma forma menos agressiva. E aí, assim, eu vou cuidando dessa parte. Hoje eu gosto mais da minha pele, porque eu tratei muito a minha pele para tirar cicatrizes de acne, que eu tinha esse problema com o meu rosto. Então você vai, eu acho que é um pouco do que a gente tá falando aqui até pra fechar, gente, é que você não tá sozinha nessa. Todas nós vamos ter as nossas questões. Tem gente que distorce, inclusive, eu acho que isso é muito importante a gente falar. Imagem, não tá satisfeito. A gente também pode recorrer a esses procedimentos que mantenha a nossa identidade, que a gente não queira se livrar totalmente do que a gente não é, só porque não está dentro do padrão, e a gente se fortalecer também nas outras características. Então é muito importante entender que a gente é um conjunto. A Ju, por exemplo, cara, meu olho eu vou focar, porque dá licença, isso aqui é o meu traço facial, é a minha assinatura, não tem condição de eu não focar nele. E agora, mas aqui eu não preciso ser tão exigente nessa área, mas nessa aqui eu vou ser mais. A gente saber trabalhar e ter um pouco mais de carinho com a gente, porque não tá fácil, não vai continuar fácil, não estamos aqui sendo otimistas que tudo vai melhorar, Estamos aqui justamente pra conversar e pra gente também se ajudar, dizendo que todo mundo no meu barco. E você sabe que, assim, botar a cara todo dia na internet, de close, porque eu faço os vídeos tutoriais, e aí é o close no meu olho, é o close na minha pele. Mas, assim, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, é de mostrar como eu sou de verdade. Eu vou lá, faço a maquiagem, mas eu não tenho problema nenhum em botar minha cara sem nada. Isso é algo que eu quero estimular também. Sabe? Filtros, vamos tentar reduzir, vamos tentar fazer com que isso seja mais honesto pra gente não sofrer tanto. A gente sofreu muito, você sofre muito por conta disso, por não estar sendo mostrado. E a gente tem esse papel, né, Ju? Exatamente. Então, assim, para fechar tudo isso, eu acho que quando a gente tem coragem de botar nossa cara ali sem filtro e mostrar para outra mulher que está do outro lado da lente, que está ali na tela do celular, e falar, olha, eu sou que nem você. Eu não acordo linda igual a Aline Moraes na novela lá, que estava na cama do hospital com máscara de cílios e um marronzinho no canto. Desculpa, eu acordo com olheira, eu acordo... Você tá fazendo mais diferença do que você imagina. Porque a gente tem que falar, a gente precisa criar uma internet, gente, que seja uma internet... Onde a gente quer estar. De verdade. De verdade. Entendeu? Não uma rede social que tá todo mundo lindo, maravilhoso, e a gente pode escolher, né, Ju? A gente pode escolher entre algo que a internet sendo nociva ou algo que também pode ser muito benéfico. Então, que seja. Se você também não tá se identificando com essas pessoas, você pode fazer o seu uso. Bloqueia, segue. Faz da sua maneira pra ser melhor pra você. Pensa em você antes de pensar nos outros. Mas fulana talvez fique chateada, ela às vezes nem vai saber. Então, assim, eu sinto realmente que a gente precisa pensar mais na gente. Eu acho que a gente fecha muito com essa mensagem, né, Ju? Eu acho que é interessante. Primeiro, antes de tudo, queria agradecer porque essa pessoa não para. Pra marcar é difícil. E ela é muito talentosa, então eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Eu acho que também deixou uma mensagem final aqui pra gente. Eu acho que eu falei tudo que eu sempre tive vontade de falar, assim, real oficial pra internet, porque não sei onde vai parar tudo isso. No YouTube, meu bem. Vai virar uma polêmica. Não vai, graças a Deus a gente ainda tá galgando ali nos inscritos do canal. Mas quem sabe, né, Ju? Mas pra quem chegar vai ser importante. Pra quem chegar vai ser importante, porque tá tudo bem você não tá feliz 100% com você. Tá tudo bem, acho que a gente tem que acolher umas às outras e é uma descoberta. E eu acho que tudo vai fazer diferença e sentido quando a sua saúde mental estiver um pouco mais equilibrada. E eu acho que o que se reflete para fora é tudo que você conseguiu trabalhar na sua terapia, todos os traumas, todas as crenças que você está conseguindo se livrar aos poucos. Aos poucos também se
se fortalecendo nessa autoestima interna para reverberar na externa, você internamente bem, você vai até buscar mais essa questão da beleza, né? Uma profissional legal, valorizar a sua beleza, porque você vai estar com vontade, porque você vale tanto internamente que você quer que as pessoas também reconheçam isso externamente. Não é por conta do padrão, né? Para entrar dentro de uma caixinha, mas porque você merece. Eu acho que é um pouco isso que eu quero também trazer de mensagem. Eu acho que o visagismo, graças a Deus, é uma técnica, um conceito que vai trabalhar muito o interno e o externo. É uma ferramenta que pode ajudar muitas mulheres, assim como o seu trabalho. E também não só o seu trabalho efetivamente na maquiagem, mas o seu trabalho de conseguir disseminar para todo mundo, para sua audiência grande, o que você está passando, a sua verdade. Então, também queria te parabenizar, Ju, que você tá fazendo história aí, para variar, amiga, né, eu senhorita? acho que a gente tem que ser de verdade, né? Isso. Eu acho que quando a gente faz... O tipo. Quando você encarna ali um personagem, eu Ninguém acho que tá você feliz. não consegue sustentar por muito tempo. Você fica triste porque todo mundo tá achando que você é uma coisa e na verdade você sabe que você é uma grande farsa. Você só posterga, né? Você só posterga. Você é uma grande farsa. Eu acho que não existe maquiagem, não existe visagismo na vida de uma pessoa que vai fazer um milagre se ela não estiver bem consigo mesma e disposta a encarar o que ela tá botando debaixo do tapete. Porque que tá tirando a energia dela. Que tá sugando energia e que aí ela, mesmo ela linda, com aquele cabelo maravilhoso, com aquela maquiagem maravilhosa, com o corte ela de vai cabelo, querer mais amanhã, ela vai querer mais amanhã, ela vai sempre querer mais. mais, Porque é ela sempre não tá mais. satisfeita com ela internamente. Exatamente. Eu acho que é esse o recado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreve no canal, siga essa maravilhosa se você ainda não segue. Conheça o trabalho incrível dela. E a gente fica aqui sempre com mensagens no universo de beleza que vão um pouco além do óbvio, né? A beleza é muito mais do que só estar esteticamente bela. Eu acho que a gente falar desse autoconhecimento interior também é muito importante. Ai, gente. Bom, gente, beijo grande, foi um prazer e até a próxima. Até!